eterno Deus Altíssimo venha fazer brilhar o seu rosto sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte, para que você tenha sua cabeça, o seu intelecto, a sua consciência iluminada, despertada, a fim de perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. É assim que Deus começa a trabalhar conosco. Ele não faz mágicas na nossa vida, mas Ele usa o material que se entrega, que se apresenta para Ele. Então você, a partir do momento que se torna barro na mão de Deus, que é o oleiro, Ele faz de você um objeto sagrado, um objeto santo, um objeto de valor excessivamente grande. Mas é assim que Ele começa a trabalhar na vida da gente. Ele começou a trabalhar na minha vida assim. Quando Ele me teve 100% em suas mãos. E isso já fazem 51 anos. Minha amiga, meu amigo, eu passei por muitas lutas, enfrentei muitas tempestades, chuvas, enfrentei tufões, furacões, passei pelo meio do inferno, mas nunca ninguém tocou neste vaso, porque ele fora criado pelas mãos do Altíssimo. Oh, que maravilha, minha amiga, meu amigo. Quando a gente se entrega, quando a gente se dá, quando a gente renuncia a nós mesmos, quando nós renunciamos o nosso eu e colocamos-nos nas mãos de Deus, sem pensar mesmo em nossos projetos pessoais, sem mesmo pensar nos nossos sonhos, sem mesmo pensar no nosso próprio futuro ou na nossa própria família. Nada disso. Eu lembro que a minha vontade era fazer a vontade dele. Eu lembro que no dia que eu o conheci, eu disse: Senhor, gasta a minha vida de acordo com a tua vontade, mas não me deixe calar diante do mundo essa grandeza que o Senhor está me dando agora, me revelando agora, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós meditamos na história de Daniel, na história desse homem, nós verificamos algo magnífico, glorioso. Porque se você lê a história de Daniel, se você lê o livro de Daniel, você vai verificar, você vai conferir que Deus enviou um inimigo do povo dele, que foi o imperador Nabucodonosor, rei da Babilônia e de todo o mundo. Era o maior império que havia, era a Babilônia. Era a Pérsia naquele tempo, hoje é o Irã. Então, Nabucodonosor foi enviado por Deus, não foi pelo diabo não, foi por Deus. O inimigo do povo de Deus foi enviado pelo próprio Deus para invadir Jerusalém, destruir tudo, inclusive o templo
e levar os seus objetos sagrados para a Babilônia. Mas ele fez tudo isso para que trouxesse apenas 4 homens de verdade. Homens segundo o coração dele, o coração de Deus. Trouxe-os para a Babilônia, para ficarem durante 3 longos anos se preparando na cultura babilônica para então poderem servir ao rei Nabucodonosor. Porque Deus queria revelar àquele rei, àquele imperador, a sua glória, a sua grandeza. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus faz coisas que a nossa mente não consegue entender, compreender. Mas o que ele faz bem feito. Porque dentre esses 4 homens havia um mais especial, que foi Daniel. E Daniel foi levado cativo, escravo do rei da Babilônia, mas não viveu como escravo. Ele viveu como servo do Altíssimo, ali no palácio babilônico. E o coração de Daniel não era um coração individualista, não era um coração egoísta. Ele não pensava no seu futuro, nos seus bens pessoais. Ele não pensava em constituir família, em coisa alguma. Ele só pensava no seu povo que ficou destruído lá em Israel. E ele ficava triste. Foi por isso que ele não quis comer nem beber das iguarias lá da Babilônia, do palácio da Babilônia. Porque ele se angustiava pelo seu povo. Ele se angustiava pelo povo que ele nem conhecia. Gente que ele não conhecia, mas que sabia que estava perdido. Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, foi por esse povo que Daniel apresentou oração a Deus. Por isso ele orou como nós fizemos ontem. Daniel fez aquela oração magnífica, porque ele tinha um coração não voltado para os seus objetivos pessoais, para a sua vontade, mas voltado para os objetivos de Deus. Por isso, o anjo do Altíssimo veio até ele e lhe disse: Daniel, homem muito amado pelo Senhor, homem muito amado pelo Senhor, fique de pé e preste atenção no que vou te dizer. Então Daniel ficou de pé, tremendo, dos pés até a cabeça. Então o anjo lhe disse: não fiques com medo, porque Deus, o Deus Altíssimo, o Eterno, ouviu a sua oração, as suas palavras, desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu sei que todos nós temos necessidade. Você tem,
seus problemas pessoais, suas necessidades. Eu tenho também minhas necessidades, meus problemas pessoais. Mas, quando nós priorizamos fazer a vontade de Deus, quando nós manifestamos o desejo de fazer primeiramente a vontade de Deus, que é salvar os perdidos, os aflitos, os cansados. Porque enquanto nós olhamos, e eu quando falo nós, eu estou me referindo a todos os que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que se dizem filhos de Deus, que se dizem batizados com o Espírito Santo, que se dizem pessoas de Deus. Eu falo nós, me refiro a essas pessoas. Quando nós manifestamos os nossos desejos pessoais, a realização dos nossos sonhos pessoais, primeiro do que a realização do sonho de Deus, então nós estamos sendo, no mínimo, egoístas e não servos do Altíssimo, mas servos de nós mesmos. E essa é a realidade. Quando nós fazemos separar os dízimos para a casa de Deus, não é o dinheiro, não é a oferta, mas é a primeira fatia do bolo do aniversário que nós damos, oferecemos a quem nós mais amamos. Não é assim? Quando você faz o aniversário do seu filho, da sua filha, quando você participa do aniversário, você verifica que a coisa mais importante numa festa de aniversário é o bolo. E naquele momento, é claro que o aniversariante é mais importante, os convidados são importantes, mas a coisa mais visível, além dos doces e salgados que se colocam nas mesas, a criança parte o bolo depois dos parabéns e tira a primeira fatia do bolo. Quem é que ele vai dar a primeira fatia? Ele vai dar para a mãe ou vai dar para o pai? Ele vai dar, obviamente, para a pessoa que ele mais ama. Mais ama. Ele não dá para o coleguinha, ele não dá para os amiguinhos, ele dá para a mãe ou para o pai. Ora, os dízimos representam essa fatia do bolo. Então, quando os nossos pensamentos estão focados em nossos objetivos pessoais, em nossos sonhos, em nosso futuro, quando os nossos pensamentos estão focados em nossa própria família, quando estamos mais preocupados em satisfazer aos nossos ímpetos, aos nossos desejos pessoais, então, como é que Deus pode estar em primeiro lugar na nossa vida? Como é que o Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou do inferno, estávamos morrendo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e de repente ele nos ressuscita. Ressuscita para quê? Para que nós venhamos priorizar nossas necessidades pessoais? É isso? Deus me salvou para que eu viesse realizar os meus sonhos pessoais neste mundo podre e nojento? Será que é para isso que ele me chamou? Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, não. Ele quer, obviamente, me ajudar. Ele quer resolver os meus problemas pessoais. Mas, sobretudo, ele quer me usar para salvar outras pessoas que estão perdidas por esse mundo afora. Esta noite eu tive um sonho.
Mas antes desse sonho, ontem, eu estava orando ao meu Pai, no mesmo espírito de Daniel. Eu disse para ele: meu Pai, eu não sou melhor do que Daniel. Quem me dera ser como foi Daniel? Quem me dera? Mas eu queria que o Senhor me falasse, me dissesse qual é a tua vontade para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Quais são as tuas ordens? Diga para mim, porque eu quero atendê-lo. Porque eu sei que enquanto eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas aflitas. Então me diga o que o Senhor quer que eu faça. E depois fui dormir. E à noite eu tive um sonho. Esta noite eu tive um sonho. E eu vou contar para você o meu sonho. Que eu creio ter sido a resposta do meu Pai. A resposta de Deus para mim e quem sabe para você que está me ouvindo agora nesse momento. Então, sonhei que estava numa sala. A sala não muito grande, mas tornou-se insignificante, muito apertada, pelo número de pessoas que estavam lá. E eu via muitos jovens. Eu só via jovens. Eu não via crianças. Eu não via os idosos. Eu só via jovens. Jovens. Muitos jovens. E esses jovens, todos marcados, tatuados, marcados com marcas, parece que de fogo. E esses jovens que vivem nas comunidades, usando drogas, vendendo drogas, usando armas, matando e sendo sacrificados. Jovens perdidos, jovens totalmente perdidos, aflitos, desesperados, como se estivessem vivendo no inferno. Jovens do inferno, eu diria. E então, naquele momento, eu falava de Jesus para eles. Eu falava que, apesar deles terem matado tanta gente, matado inocentes, apesar deles estarem sendo usados pelas mãos do inferno, do diabo, que Jesus os amava e queria lhes salvar, queria lhes perdoar e quer lhes perdoar. E eu então comecei a discursar sobre Jesus, falar sobre Jesus, do que ele faz. E lembrei-me de quando estava no templo, numa quarta-feira à noite. Então, falando da mesma forma para aquele povo sobre a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus pelo ser humano. Então veio um homem alto, forte, veio chorando à frente, entregar sua vida para Jesus. E ele dizia chorando, soluçando: eu matei 5 pessoas. Será que Jesus tem compaixão de mim? Será que ele me salva? Será que ele me perdoa? Ele veio aos prantos entregar-se no altar do templo. E eu pensei nesse homem
e estava no meu sonho eu estava falando para aqueles rapazes exatamente isso. Jesus perdoa você. Quantas pessoas você já matou? Quantas pessoas você tem prejudicado? Quantas pessoas você tem feito mal? Jesus perdoa você se você se entregar agora. É o mesmo que eu falo para você que está me ouvindo, que vive na criminalidade, vive do seu crime. E talvez você, aprisionado dentro da sua comunidade, porque se você sair, você sabe que vai ser morto. Você tem medo da polícia e também dos outros que estão na mesma situação que você, querendo tirar a sua vida para ocupar o seu lugar como chefe dessa comunidade. Meu caro amigo, minha amiga, não importa quem seja você, não importa quantos você matou ou deixou viver, Jesus prova o seu amor verdadeiro com o seu perdão para você. Porque quem ama, perdoa. E quem perdoa é porque ama. Então, veja, amiga e amigo ouvinte, que o amor de Deus não tem nada com sentimento. O amor de Deus tem a ver com ação, com atitude. Ele perdoa. Ele perdoa você, independentemente do que você fez de mal ou deixou de fazer de bom. Ele perdoa você. Onde é que você está agora? O que você tem nas mãos? Uma Bíblia ou um HK-47? Ou um 38, ou um 45 nas mãos? Jesus aceita você, minha amiga, meu amigo, do jeito que você está. Caído, prostrado, desanimado, sabendo que os seus dias estão contados, porque o criminoso não chega aos 30 anos, você sabe disso. As estatísticas mostram que todo criminoso, antes dos 30, acaba sendo assassinado. O pior é a sua alma, o futuro da sua alma. Porque se não for salvo enquanto estiver vivo, depois de morto não terá mais salvação, não terá mais oportunidade. Portanto, aquele sonho que Jesus me deu esta noite, eu passo para você, agora, nesse momento. Eu estou falando para você o que eu falei para eles durante o sonho. Que Jesus perdoa. Perdoa você. Ele aceita você. Desde que você, de maneira sincera, diga, eu quero, eu aceito, eu me entrego. Mas o que será de mim? Qual será o meu futuro? Não importa o futuro, minha amiga, meu amigo. Importa é o presente, agora, nesse momento. Se você entrega o seu caminho para o Senhor Jesus, se você entrega a sua vida, o seu futuro nas mãos dele agora, você pode ter certeza que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que tem guiado aqueles que têm vivido em função da vontade de Deus, esse Espírito, o Espírito Santo, ele vai cuidar do seu futuro. O Espírito que tem guiado a minha vida, vai guiar a sua vida também. Deixe o seu futuro na mão dele. Não se preocupe com o seu futuro, porque Deus vai cuidar de você. Eu quero
neste momento, fazer uma oração por você. Você que se encontra perdido e quer se achar, ou quer ser achado pelo Senhor Jesus. Se você quiser, nós vamos fazer a oração para você ser tomado pelos braços de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para estar diante da tua presença e pedir alguma coisa a ti em favor de alguém que está totalmente desorientado e perdido? Porque as nossas falhas, as nossas fraquezas, fazem-nos indignos da tua presença. Até mesmo o pronunciar do teu nome, nós temos que estar com a boca limpa, lavada. Ó soberano de Israel. Contudo, da mesma forma como o Senhor usou de misericórdia, de compaixão, de amor e ternura para com Daniel, usa, meu Senhor, as nossas palavras, a nossa oração, para vir ao encontro dessa criatura que me ouve agora. Porque nós não estamos aqui para levarmos religião, filosofia, doutrina para quem quer que seja. Nós estamos aqui, meu Senhor, para falar para os aflitos, para os perdidos, os desorientados, para estes jovens que não tiveram pai nem mãe, que foram criados pelo mundo e por isso estão na criminalidade, nasceram na criminalidade, são sustentados pela criminalidade e vivem da criminalidade, porque não conhecem a justiça do Altíssimo, não conhecem os teus caminhos, não conhecem o teu amor verdadeiro, não conhecem a tua compaixão. Então, nesse instante, Senhor, venha ao encontro dessa criatura, venha envolvê-la, venha, meu Senhor, abraçá-la, porque quem sabe essa criatura nunca teve um abraço de sua mãe, nunca sentiu o peito da sua mãe, nunca mamou neste seio que foi usado e abusado por tantos. Nunca teve o abraço do pai, nunca ouviu uma palavra de carinho, de estímulo, de fé. Antes, nasceu no meio do ódio, da revolta, se alimentou, se nutriu do veneno que este mundo se nos dá. Oh, meu Jesus, nós estamos em plena campanha do jejum de Daniel, em busca do teu Espírito. Então que nesse momento, ó Santíssimo Espírito, venha envolver essa criatura, venha salvá-la, venha livrá-la, venha arrancar pelas raízes o mal,
essa força maligna que tem estimulado as drogas, os crimes, os males, seja arrancado agora. Que essa força do inferno seja quebrada pelo teu Espírito. O mesmo Espírito que um dia entrou na minha vida e me libertou e me fez uma nova criatura. Ó Jesus, enquanto eu oro, opera nesse coração, opera nessa vida. Fala sentir, meu Deus, literalmente sentir o abraço do Pai. Abraça essa criatura, envolva essa criatura. Torna-a, meu Senhor, como vaso de importância, de valor, para que o teu Espírito possa ser usado como água viva e saciar a sede dos seus amigos, dos seus entes mais queridos. Venha nesse momento, Espírito Santo, e faça a tua obra no coração dessa pessoa. Receba, minha amiga, meu amigo, receba aí agora o privilégio da presença do Altíssimo. Ó Espírito Santo, tem compaixão de nós. Compaixão dessa criatura que me ouve, meu Deus, perdida, aflita, que chora de dor, de angústia, de desespero. Oh, meu Deus, faça a tua obra, porque tu não me chamaste para julgar palavras ao vento. Tu não me chamaste para contar histórias, mas para ministrar vida, libertação, para ministrar a salvação. Venha, meu Pai, venha com toda a tua glória e faça estabelecer neste vaso, nesta criatura, o teu trono, e haja
plenitude da salvação. Receba, minha amiga, meu amigo. Receba o Espírito Santo. Eu estendo as mãos e toco no computador agora, como se estivesse estendendo as mãos sobre a sua cabeça. Receba o livramento. Receba a salvação aí agora. Esse copo com água seja cheio das virtudes do Altíssimo, para que após o término da oração você possa beber dele e ter todo o seu interior lavado, purificado pelas águas de Meribá, as águas que saem da rocha viva que é Jesus. Seja salvo, seja livre, seja curado, seja uma nova criatura. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos uma escola de constituição da família. Você aprende a formar família. Deus primeiro fez Adão e Eva. Depois eles se casaram. Deus primeiro salva a pessoa, faz dela uma nova criatura, uma filha, um filho de Deus. Segundo, o segundo passo mais importante é fazer dessa criatura uma família, formar uma família, um lar. Porque nada é mais importante na sua vida, depois da sua fé, do seu relacionamento com Deus, nada é mais importante do que a sua família. Porque a sua família é para lhe ajudar. Eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu sempre falo sobre isso. Para manter a minha fé intacta, pura, viva, pois são 51 anos que nós vivemos pela fé, para manter a minha fé intacta, limpa, eu pedi a Deus que me desse uma auxiliar, uma auxiliadora. E Ele me deu a pessoa que tem me ajudado nesses últimos 43 anos. Então, um dos segredos meu é a minha família. A minha família tem me ajudado, me sustentado, me feito resistente. Eu tenho fé em Deus, mas eu também tenho fé na família que Ele me deu, pois o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Deus foi benevolente para comigo. A Igreja Universal do Reino de Deus não existiria
se não tivéssemos um casamento, se não tivéssemos sido alcançados pela benevolência do Altíssimo com a família. Portanto, aquelas pessoas, sejam elas obreiros, pastores, aqueles que são membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que pensam que a terapia do amor é para encalhados, é porque não têm usado a fé com inteligência. Porque mesmo pastores, até bispos, no nosso meio, quando tem a sua família, o seu casamento conturbado, quando tem problemas no seu casamento e que se desfazem do casamento, o próximo passo a desfazer, aliás, o casamento deles é desfeito por conta de ter sido desfeita a sua fé, a sua aliança com Deus. Então, se você quer manter o seu casamento em dia, e se quiser que os seus filhos vejam o seu casamento e venham copiar para projetar o casamento deles, para sustentá-los no futuro, que é a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos, é o nosso casamento, é a nossa fé, é o nosso relacionamento. Porque se por acaso eu falo de Jesus, eu oro ao Senhor Jesus, eu sirvo a Jesus no altar, mas se a minha casa, se no meu lar, eu tenho problemas, então eu sou um hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Como que eu posso ajudar, inclusive orar por uma família, se a minha família está destruída? Como que eu posso aconselhar um casal se o meu casamento está conturbado, se eu vivo mal com a minha mulher? Não tem como. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Isso é hipocrisia. Então, você que faz parte da grande família universal do Reino de Deus, saiba que essa grande família começou no casamento Esther e eu. Porque eu alcancei a benevolência do Altíssimo quando achei a minha esposa. Minha amiga, meu amigo, não existe nada mais glorioso, mais proveitoso do que você investir no seu casamento, na sua união. É a coisa mais preciosa. Mais do que investir em filhos, é você investir no relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com sua mulher ou seu marido. Porque a salvação fica ainda mais difícil se você estiver mal casado, se você estiver só. Então, a terapia do amor não é para encalhados, não. Só pessoas que não pensam, pessoas que andam na emoção, é que tem esse pensamento. E se o pastor ensina, se o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus ensina você dizendo que faça a obra de Deus e esses problemas vão ser resolvidos, isso é mentira. Isso é engano. Porque eu sirvo a Deus e ainda assim tenho problemas. Então, se pelo fato de eu servir a Deus os meus problemas fossem resolvidos, eu não teria mais problemas, porque eu sirvo a Deus 51 anos e ainda tenho problema. Por quê? Porque eu tenho que lutar, eu tenho que vencer esses problemas com a direção do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, seja obreira, obreiro, até o pastor, até os pastores e esposas deveriam investir no casamento, para que não venham ser pegos de surpresa, para que não venham cair em tentação. Então, é uma necessidade. Eu diria, e eu disse para o Renato e também a Cristiane, eu falei, olha, presta atenção que eu vou dizer para vocês, vocês vão trabalhar exclusivamente nessa lacuna que se chama família. Vocês vão trabalhar, vocês vão dar aquilo que vocês viveram, têm vivido.
a experiência que vocês tiveram, vocês vão passar. Porque a família é a coisa mais importante depois da nossa salvação. Mais importante. Portanto, você já foi salvo? Graças a Deus, tem que investir na sua família. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Tem que investir na sua família. Você foi curado? Tem que investir na sua família. Você foi liberto? Tem que investir na sua família. Você teve uma experiência com Deus? Tem que investir na sua família. De qualquer forma, todas as pessoas, porque eu duvido com todas as minhas forças que haja alguém que tenha se casado experiente de forma que não venha ter problema no seu casamento. Eu tive problema no meu casamento no início. E graças a Deus por esses problemas, porque eles me fizeram ter mais experiência, mas eu mantive a minha fé, como também a Esther manteve a sua fé. Nós não tivemos separações, nós não tivemos problema que as pessoas têm por aí. Mas enfrentamos as nossas diferenças. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos guardou. Porque eu sempre levei a sério a palavra chamada família. E quinta-feira, nós não temos uma corrente do amor, nós não temos uma corrente da família, nós temos uma escola de constituição da família. Então, é para solteiros, é para casados, é para pastores, é para bispo, é para todas as pessoas, porque quem é ser humano tem que participar, deve participar dessa escola da família. Por quê? Porque cedo ou tarde vai ter família. Se você não tem família, você vai ter um dia. Portanto, é preciso, é importantíssimo, extremamente importante que você invista na sua família. Seja você membro, pastor, vou repetir, seja você bispo, seja lá o que for, esposa, muito mais. Todos vocês têm a obrigação de aprender a administrar o casamento, aprender a viver pela fé, e quem aprende a viver pela fé, aprende a viver no amor. E quem vive no amor tem que aprender a viver pela fé. Então, a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. É mãe, é a célula mais importante da sociedade. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma? O que adianta você ter fé para conquistar o mundo inteiro, mas não tem uma família? Eu pergunto, o que você vai fazer com esse dinheiro todo? O que você vai fazer com todas as suas conquistas? Então, saiba, tenha essa consciência de que a sua família vai lhe dar condições de você desenvolver a sua fé, para que você não venha naufragar na fé, como muitos pastores, bispos, gente da Universal e de outras denominações têm naufragado neste mundo, especialmente nesse mundo, quando o diabo está mais à solta para destruir o lar, porque ele sabe que destruindo o casamento, ele vai destruir as pessoas que fazem parte daquela família. A família é o que nós estamos investindo, que é a reunião mais importante. É o Gênesis da Universal, é quinta-feira. A escola do amor, a escola da fé, a escola da vida, a escola da família. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.